Hola a todos, mi nombre es Deyanira y en la clase de hoy veremos dentro de la tipología textual los tipos narrativo y dialogado, ¿ok? Esta es nuestra clase número 16. Vamos para el próximo slide. Entonces, traje un resumen de qué es tipología textual y género textual para que ustedes puedan entender un poco más sobre eso, ¿ok? Tipología textual, significado. ¿Qué significa? Es la forma como el texto se presenta, cómo él está clasificado de acuerdo con sus reglas gramaticales o conforme su forma de estructura o contenido. Por ejemplo, descripción, disertación, narración y mandamiento, ¿ok? Mandamiento, orden. Ustedes pueden acompañar el texto que está todo en portugués, ¿ok? Género textual. El género textual está inserido en un o más textos, ¿ok? Y está inserido dentro de un contexto cultural y poseen funciones comunicativas, como por ejemplo, son innúmeros. La receta médica, la bula de remedios, correo electrónico, blog, receta culinaria, lista de compras, poema, reportaje, etc. ¿Ok? Entonces, como el texto está todo en português, não vou lerlo em português, ok? Então, tipologia e gênero textual, significado e exemplos. Aí vocês, como podem acompanhar pelo slide, está bem especificado o que é cada um e os exemplos e como se utiliza cada um deles, ok? Vamos para o próximo slide. Texto narrativo. ¿Qué es el texto narrativo? La característica fundamental del texto narrativo es la existencia de una trama en la que desarrollan las acciones de los personajes marcadas por el tiempo y el espacio, ¿ok? Entonces, o que é o texto narrativo? Qual é a prerrogativa do texto narrativo? A característica fundamental do texto é a existência de uma trama, tá? Há uma narrativa, há um acontecimento que está sendo desenvolvida nas ações das personagens, marcadas pelo tempo e pelo espaço, tá? Então, assim, são englobados 5 elementos da narrativa, tá? A trama, que é a história, como tudo acontece, bonitinho, direitinho, né? Também tem a sequência cronológica, né? E também temos a voz do texto, né? Que é o narrador, quem nos conta toda a história, tá? Então, nós temos as personagens também, tá? E o tempo, tá? O tempo marca o momento em que acontece a trama, ok? Então, são essas as 5 prerrogativas fundamentais. Então, gente, lembrando que a característica maior do texto narrativo é a trama, ok? Vamos para o próximo slide. Estructura del texto narrativo. Los textos narrativos tienen una estructura básica: presentación, desarrollo, clímax y desenlace, ¿ok? Diferente de los otros tipos textuales que solo tienen 3, que es inicio, medio y fin, que nosotros podríamos llamar de introducción, desenvolvimiento o desarrollo y conclusión. Aquí nosotros tenemos 4, que es la presentación, desarrollo, clímax e desenlace, ok? Vamos para o português? Então, na estrutura do texto narrativo, nós temos 4 pontos importantes. O primeiro é a apresentação, né, da história, o que vai acontecer. Segundo, o desenvolvimento, tá? O que acontece de fato na história. Terceiro, nós temos o clímax, que é o ponto ápice de toda a história, onde que tudo tem um motivo, tudo
começa a ter sentido e nós temos também o desenlace, que seria a conclusão da história, o fechamento da história. E nos contos geralmente foram felizes para sempre. Esse daí seria o desenlace, o finalzinho, quando já acabou, quando já foi, tá bom? Vamos para o próximo slide? Ejemplos. Ejemplos de texto narrativo. Nosotros tenemos el cuento, la fábula, el romance, la telenovela e la crônica, ok? Vamos para o português? Então, dentro de exemplos de textos narrativos, nós temos o conto, a fábula, romance, a novela ou a telenovela e a crônica, ok? Vamos para o próximo slide. Texto dialogado o de diálogo. Como su propio nombre ya lo dice, se basa en la construcción de un diálogo y por tanto necesita al menos dos interlocutores creando una especie de texto cogestionado, construido a partir de la interacción de unos turnos entre uma persona e a outra, ok? Vamos para o português? Então, o texto dialogado ou texto de diálogo, como o próprio nome já disse, ele é embasado na construção de um diálogo, onde que há a comunicação entre duas pessoas ou mais, tá bom? Então, ele realmente precisa, na sua estrutura, de mais de um interlocutor, dois ou mais, ou seja, onde haja a troca de informação, tá? Então, para concluir, generalizar, particularizar, justificar, exemplificar, etc. Para isso é que serve o texto de diálogo, tá bom? São essas as finalidades do texto de diálogo, onde haja comunicação que sirva para transmitir essas informações. Vamos para o próximo slide. Tipos e exemplos. Há 6 tipos de diálogo o textos de diálogo. Nosotros tenemos el descriptivo, el narrativo, cautelar, explicativo y argumentativo. ¿Ok? Vamos a volver un slide y es ok. Entonces, el dialógico o dialogal presenta rastros de diálogo. ¿Ok? El descriptivo contiene marcas descriptivas con ayuda de adjetivos, verbos y sustantivos, ¿ok? Entonces, tenemos el narrativo, que es el más conocido y el más fácil de entender, ya que cuenta con hechos en una secuencia temporal, ¿ok? Vamos para el próximo. Nosotros tenemos el mandato, muy presentes en recetas y prospectos. El mandamiento es claramente instructivo. Tenemos también el explicativo, visto que generalmente en publicaciones periodísticas, en la secuencia explicativa a veces se llama de expositiva, ¿ok? Y nosotros tenemos por último el argumentativo, que va un poco más allá de la secuencia explicativa y expositiva y presenta información y agrega argumentos contrários, ¿ok? Vamos para o português, vamos voltar um slide aqui. Tipos e exemplos, tá, de textos de diálogo ou dialógicos. Nós temos 6 tipos, que são o dialógico, né? O descritivo, narrativo, cautelar e explicativo. Vamos voltar um slide aqui. Isso, obrigada. Então, o de diálogo é o mais comum, né? Porque apresenta traços do diálogo, onde há discurso entre as personagens. Temos o narrativo também, que é muito conhecido, tá? E é o mais fácil de entender, já que conta fatos numa sequência temporal, ok? Vamos para o próximo slide. Então, temos o mandato, que é muito presente nas receitas. Mandato por quê? Porque quando você vai fazer uma receita, ele está te direcionando, te mandando fazer aquilo daquela forma, ok? Temos o explicativo também. Ele é visto geralmente
em publicações jornalísticas, e temos o argumentativo, que ele vai um pouquinho mais além da sequência explicativa e expositiva, já que tem informação e agrega argumentos contrários. Para cada um desses tipos e exemplos, nós vamos ter um exemplo. Não esqueçam de acompanhar os exemplos, tá bom? Vamos para o próximo slide? Agora vamos a practicar. Contesta las preguntas a seguir de acuerdo con lo que vimos anteriormente a respecto de los tipos textuales narrativo y dialogado, ¿ok? 1. ¿Cuál es la característica más marcante del tipo textual narrativo? 2. Vamos a dar 3 ejemplos del texto narrativo. 3. ¿Cuál es la característica más marcante del tipo textual dialogado? 4. ¿Cuáles son los 6 tipos de textos dialogados? Y 5. ¿Cuál es la diferença entre ambos? Ok? Então, agora nós vamos praticar. Primeiro, vamos responder as questões a partir do que já foi explicado anteriormente, tá? Então, primeiro, qual é a característica marcante do tipo textual narrativo? 2. Vamos dar 3 exemplos de tipo textual narrativo. 3. Qual é a característica mais marcante do tipo textual diálogo ou dialogado? 4. Quais são os 6 tipos, né, de textos dialogados? E 5. Qual é a maior diferença entre ambos? Vamos para o próximo slide para a gente corrigir? Então, na 1, tá? A característica marcante do tipo textual narrativo é a trama. A história tem toda uma trama, tá? Tem uma narração e dependendo de como ela seja contada, tá? Se classifica de 2 formas. Trama linear, tá? Numa sequência cronológica, e trama não linear, que não tem uma sequência cronológica. Os fatos acontecem de forma aleatória. 2. 3 exemplos, né? Nós temos o conto, a fábula e a novela. 3. Qual é a característica do tipo textual dialogado? O texto dialógico ou dialogado se baseia na construção de um diálogo, ok? E 4. Quais são os 6 tipos de textos dialogados? Nós temos dialogal, descritivo, narrativo, mandato, explicativo y argumentativo. Para las otras cuestiones, não esqueçam de acessar a plataforma Educ, tá? Para poder acompanhar não só o restante dos textos, mas qualquer uma outra aula que vocês queiram ter acesso, ok? Então, hasta la próxima.